A paz do Senhor Jesus. Tempo que eu não apareço, né? Também eu estava com saudade desses vídeos abençoados. E hoje acordei um pouco saudosista. Por que isso? Revendo o livro de Neemias, constatei já por duas vezes que o texto, o título é restauração, reconstrução. Muitas das vezes estão precisando se reconstruir de algo que venha fortificar a nossa vida, né? Nesse mundo de desilusão, onde a todo momento aparecem notícias que nos turba os nossos corações, nos deixa triste. Mas se nós formos só olhar para o mundo, vamos ficar tristes. Mas se olharmos para cima, de onde vem o nosso socorro, ficaremos alegres, esperançosos, né? Mas temos uma garantia. A Bíblia diz em João 3,16, se não falha a memória, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então está aí, é o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo é que nos fortalece a cada dia. Porque nós temos uma esperança, nós não temos uma esperança frustrada, temos uma esperança certeira. Mas se estivermos andando no caminho, olhando para o autor e consumador da nossa fé, faz-me lembrar também, conta-nos a história, que um certo condado americano, onde a lei impera sobre a questão do enforcamento, quando a pessoa está presa, e em certo local da cidade, havia um homem muito bom, mas ele cometeu um homicídio, um assassinato, né? E as pessoas se compadeceram tanto porque ocorreu um fato desagradável. E aí se reuniram, foi até o rei, ao governador daquela cidade, e pediram perdão, para que concedesse o perdão àquele preso. Pois bem, o governador se comoveu com o pedido da população. Aí disse, eu não posso ir como governador, eu tenho que ir lá disfarçado. Eu já contei isso em outros vídeos, mas torna a faltar a memória de vocês. Eu tenho que ir disfarçado. Então ele pegou a carta de libertação, vamos dizer assim, né? E colocou dentro da Bíblia. E se vestiu de pastor, foi como um pastor. Mas todos naquele presídio sabia que era o governador que iria lá disfarçado de pastor. Disfarçado como um pastor. Sendo governador, mas disfarçado como um pastor, né? E apertado no dia da cela, onde estava o preso, ele estava já como é que se diz? Ele estava já para ser enforcado. Já tinha tido a audiência dele e ele foi condenado ao enforcamento. E ele foi lá com essa carta de pedido de soltura. Só que quando ele chega na cela, ele, ao tentar o preso é aquele ali. Então ele chamou, vem cá, tem uma coisa aqui para você. Ele pegou a Bíblia e mostrou para ele. E ele disse, eu não quero saber negócio de crente não, eu não quero saber não. Eu não quero saber não, negócio de pastor não é comigo não. Ele estava revoltado. Tem situações que nos levam assim, né? A não querer mais acreditar. Mas tem uma promessa. Que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. E por muito relutar, ele pediu, tira esse homem daqui, ô carcereiro, ô policial, tira esse homem daqui. Eu não quero ouvir esse homem não. Já estou condenado mesmo. E aí o governador saiu, né? E alguém chamou ele, mas rapaz, sabe quem é aquela pessoa, aquele moço que está aqui? Era o governador, ele veio lhe dar a sua sentença de soltura. E você recusou essa sentença, a carta de soltura. Agora você tornou a ficar condenado
enforcamento. E aconteceu que no dia que era predito, né, previsto para que ele fosse enforcado, ele recebeu uma oportunidade. E alguém disse: "E aí, você quer falar alguma coisa?" Ele disse: "Eu quero." Ele disse: "Olha, gente, eu estou sendo enforcado aqui, não é mais pela minha pena, não. Pelo que eu cometi. Pelo que eu cometi, já tirei na cadeia. Mas eu estou sendo condenado pela rejeição que eu tive. Não rejeitei a graça. E hoje a graça bateu na minha porta, o livramento veio, a salvação veio e eu recusei. E eu quero deixar para que todos possam entender isto, que muitas das vezes o Senhor está dizendo aqui em João 6, 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, né? A graça, é a graça. E que nós possamos aceitar a graça, né? Aceitar a Ele, Jesus, como nosso advogado fiel. E que é Ele que intercede por nós. E muitas das vezes, muitos estão rejeitando a graça. Estão recuando, né? Não estão aceitando a graça. Deixo para vocês meditar um pouco sobre isso, né? Sobre o favor imerecido de Deus. Porque nós não éramos dignos desse amor imerecido, desse favor, dessa graça. Mas a Bíblia vai dizer aqui, e a palavra da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou, o amor de Deus, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Não rejeite a graça. A Bíblia fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e permitir eu entrar no teu coração, eu entrarei e cearei com ele. Então o Senhor está batendo na porta. Que Deus abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Amém?